E aí, beleza? Essa é a Baía da Aventura, uma cidade bem tranquila, por sinal. E olha só essa pequena família de tartaruguinhas tentando atravessar a avenida. Mas um dos pequeninos ficou para trás e uma carreta estava a caminho. Meu Deus, o que pensar disso, né? Vai dar merda isso. Bom, a freada foi grande e nada aconteceu com a pequena tartaruguinha, mas o caminhoneiro estava a um passo de cair na água. Então, avistando um barqueiro, disse para ele chamar a polícia. Mas ali na Baía da Aventura não existe polícia. Quando eles têm um problema, eles chamam a patrulha canina. A patrulha é composta por 6 filhotes: Chase, Sky, Rubble, Marshall, Rock e Zuma, liderados por um garoto de 10 anos chamado Ryder. E quando há uma emergência na cidade, eles são acionados. E bom, já chegaram e fizeram todos os protocolos. E Chase ficou encarregado de salvar o motorista que não entendeu nadinha. E olha, sinceramente, se eu tivesse nessa situação, eu não ia ficar assustado de um cachorro me salvar, mas sim dele estar uniformizado e ainda falar. O senhor está em choque, então não vou levar isso pro pessoal. Uai. Bom, então já fica claro aqui que todos os cachorros falam nesse filme. E Chase se mostrou um filhote bem preparado para o resgate e rapidamente salvou o motorista. Não só ele, mas também a pequena tartaruguinha, devolvendo ela para sua família. E daí o líder Ryder parabenizou mais uma vez sua equipe pelo excelente trabalho. Alguns quilômetros dali, na cidade chamada Aventura, onde vivia uma cachorrinha, Liberty, que gostava de colocar ordem onde marmanjos como esse aí jogavam lixo no chão, era época de eleição. E parece que o candidato favorito desistiu das eleições. Um tal de Hendiger com um ego elevado se tornou o prefeito da cidade agora. E ele odiava cachorros, amava mesmo era gatos. E como primeira ação como prefeito, ia acabar com toda a diversão da cidade, principalmente da praça de cães da cidade. Então Liberty ligou para a patrulha canina, pois Hendiger tinha se tornado prefeito da cidade. Ele é o pior prefeito da história dos prefeitos. Talvez não seja tão ruim assim como alguns prefeitos que já foram aqui na minha cidade, mas mesmo assim era bem ruim. Então a patrulha decidiu ajudar. Mas Chase não queria ir, pois foi lá na Cidade Aventura que ele foi abandonado quando era um pequenino filhote. Mas nada como um incentivo de um grande amigo como Ryder para irem ao trabalho. Bom, prepararam as malas e seguiram viagem até a Cidade da Aventura. Por outro lado, o atual prefeito, com uma legião de gatos, foi até o departamento de meteorologia da cidade, infeliz, pois queria fazer sua festa de fogos de artifício, mas estava chovendo muito. Então Kendra, cientista da instituição, mostrou a ele uma máquina que sugava as nuvens, que era apenas para estudo, mas o prefeito estava nem aí. Ou ela usava a máquina para tirar aquelas nuvens aquela noite, ou ele fechava o departamento. Então, rapidamente, colocaram a máquina para funcionar. E como viu que funcionava, o prefeito ficou com o controle para ter uma grande festa de fogos de artifício. Já a patrulha canina chegou ao seu novo QG incrível que tinham na Cidade da Aventura, todo patrocinado pelos próprios produtos da patrulha canina. Igual esse vídeo aqui, sabe? Cheio de produtos da patrulha canina para ajudar o canal. Comprar alimento. Então o prefeito sugou todas as nuvens que precisava para fazer uma grande festa de queima de fogos. O problema é que o mané queria que todos os fogos fossem liberados de uma vez só. E isso era muito perigoso, pois a base quebrou e os fogos foram todos em direção à população da cidade. Então a patrulha canina identificou o caos na cidade e era hora de agir. E assim como os Power Rangers, foi a hora de morfar. Cada um com seu estilo, estavam prontos para a ação. E se você pensa que eles não têm recurso, meus amigos, até supercarros eles tinham, extremamente estilosos. O único problema agora era o trânsito. É brincadeira! Porcaria. Mas por sorte Liberty estava por perto e seria o guia da patrulha canina até o lugar da queima de fogos. E rapidamente Chase já cercou o perímetro com seu carro que tinha até blindagem. Marshall e Rock focaram em apagar os fogos e o prefeito, quando viu a patrulha, não gostou nadinha, odiava tudo que era da patrulha canina. Mas com o super canhão de Marshall apagaram os fogos e Chase, na tentativa de salvar as pessoas presas
presas em um incêndio, ele acabou preso. Mas nada que seus amigos não dessem um jeito, né? E Ryder resgatou o seu amigo meio assustado, ainda sem entender o porquê tinha dado errado. Mas vejam pelo lado bom, sua equipe foi ovacionada. Amaram ver os pequeninos cãezinhos salvando a cidade, considerando eles verdadeiros heróis. E o prefeito como um desastre total. E sua raiva era tanta que queria que os capangas pegassem e prendessem a patrulha canina, pois agora eles eram seus piores inimigos. E essa foi a última vez. Nossa! Chase ainda estava meio triste pelo ocorrido, passando aí uma verdadeira crise. E Liberty, por outro lado, era uma cachorrinha muito feliz, apesar de morar nas ruas. O seu grande sonho era ser da patrulha canina um dia. Já o prefeito estava abusando da máquina e, segundo Kendra, isso era perigoso, pois a máquina não foi feita para isso e poderia chegar a um colapso, mas o prefeito não estava nem aí. Segundo ele, no seu mandato o tempo sempre estaria perfeito. E esse maluco ainda criou um metrô barra montanha-russa para que os seus moradores fossem trabalhar sempre curtindo uma aventura. Sou o oficial desqualificado eleito. Tal do mula! É claro que estava na cara que isso ia dar ruim, né? Não funcionou. E ainda deixou os passageiros presos na pior parte do trilho. E covarde como era, meteu o pé de lá, né? E de novo ficou para a patrulha canina agir novamente. E agora, com a ajuda de Liberty, estavam com um bom trabalho em equipe em ação. E rapaz, mandavam bem nesse negócio de conter crises, hein? E ficou com Chase novamente o lance de salvar as pessoas em perigo nos vagões. Mas aí que tá, né? Ele novamente entrou em pânico e não conseguiu salvar as pessoas. Mas graças às escadas do super caminhão de Marshall, as pessoas foram salvas. E o pobre do Chase travou em mais uma crise de pânico e até brigou com o seu amigo líder Ryder, que queria o afastar por enquanto. Acho que o nosso amigo cão policial estava precisando mesmo de um psicólogo. Verdade. Isso foi a oportunidade que os capangas do prefeito precisavam para sequestrar o pequeno Chase, levando ele para uma escola de adestramento, onde ficaria preso para sempre, já que o atual prefeito transformou aquele lugar em uma prisão para todos os cachorros da cidade, pois ele odiava cães e amava mesmo os gatos. Para piorar ainda mais a crise de tristeza de Chase, e para ele estava fora da patrulha canina. Bom, mas Ryder e Liberty começaram a procurar Chase e descobriram que dezenas de cachorros tinham desaparecido na cidade. Então foi fácil chegar a uma resposta. Estavam sumidos há 2 dias e há 2 dias o prefeito assumiu. Então era ele que estava sequestrando os cachorros na cidade. Então Liberty bolou um plano para ser capturada e achar Chase na prisão. E bom, foi só destruir a entrevista do prefeito que deu certo. O problema é que Chase estava com medo e achava que não iria conseguir mais ser da patrulha. Bom, nada que um papo motivacional, e é o que mais temos nesse filme, para alegrar o cãozinho. E claro, né, destruir a parede para poderem escapar. 3, 2, 1, go! Caraca. Bom, o restante da galera também foi solta, né? E botaram uma canseira nos capangas. E para recuperar a confiança de Chase, Ryder o levou até o ponto onde eles se viram pela primeira vez para provar que ele era o cachorro mais corajoso que ele tinha conhecido. E nada tiraria isso dele. E mais do que nunca precisava do seu cachorro policial de volta. E ele estava pronto para o trabalho. Mais um papo motivacional, né? Já o prefeito tava nem aí para o aparelho que sugava nuvens, já super carregado e quase entrando em colapso. O prefeito queria mesmo era mostrar a super torre que tinha construído com recursos da cidade, mas aí o aparelho se rompeu de verdade, criando a maior tempestade da história da cidade. E aí mais do que nunca precisavam mais uma vez da patrulha canina, que vinham com seus super veículos. Mas para dar uma mão nessa crise que era grande, Liberty ganhou o seu automóvel também, fazendo parte agora da patrulha canina como membro honorário. Então bora para o que interessa, né? E o negócio tava feio. Zuma ficou encarregado de salvar um carro que ficou submerso e com a ajuda de Liberty salvar uma família. Só que o problema maior era ainda a tempestade. E segundo a mídia, o prefeito estava preso no seu escritório junto com a sua gataiada. Mas ao ver o Ryder, ele não queria sair. Mas só foi perder a enorme cartola que aí sim o mané saiu. E apesar das diferenças, Ryder não iria deixar de salvá-lo. É
falta de remédio. O problema é que Ryder ficou preso na torre e agora, por causa da tempestade, a torre desmoronou. Cabe ao nosso corajoso cão policial salvar o seu melhor amigo, mostrando que a patrulha tem mais recursos ainda, com a sua moto com pneus de sucção que consegue andar pelas paredes. Agora, mais do que nunca, Chase precisava provar sua coragem. Claro, se a tempestade deixasse, né? Mas nada que uma motivação de verdade e carinho pelo seu dono e melhor amigo não faça um cão policial até voar. Que lindo! Foi assim que encontrou Ryder, tirou ele debaixo de uma pedra, e o desafio para Sky era capturar o aparelho que gerou toda aquela tempestade. Nada fácil também, mas ela fez algo melhor, foi incrível, usou sua nave para acabar com a máquina, e a baita explosão que gerou acabou com toda a tempestade, mostrando que era bem mais habilidosa do que se pensava. E Ryder e Chase também foram salvos, deixando todos felizes. Mas para completar, claro, né, prenderam o prefeito por negligência, e mais uma vez a patrulha canina salvou a cidade Aventura, com uma grande festa e até ganharam a chave da cidade. Ryder nomeou a mais nova integrante, Liberty, da patrulha. E claro, né, o dever os chamava. E esse filme, para mim, ficaria ainda melhor se tivesse um Megazord da patrulha canina. Mas tá valendo como tá. Enfim. E esse foi A Patrulha Canina, filme de 2019. Apesar de ser um filme infantil, dá pra se divertir e dar boas risadas. Bom, galera, esse foi o Solucionando Animações. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui.